Olá pessoal, boa noite. Olha nós aqui, tudo bem? Bom pessoal, nesse vídeo eu fiquei motivado a falar um pouco sobre essa relação entre o Banco Mundial e as políticas de educação, não só no Brasil, mas basicamente nos chamados países de capitalismo dependente, o capitalismo periférico, né? Por que um banco se interessaria em nesse tipo de coisa, né? Por que a motivação em relação a isso? A gente está vivendo a iminência da implantação do chamado novo ensino médio, né? Nas unidades escolares aí do país inteiro e muita discussão em rede social, alguma coisa também dita por acadêmicos aqui e acolá sobre determinadas ênfases que esse chamado novo ensino médio coloca, principalmente na questão da ideia de empreendedorismo. Bom, para a gente que trabalha na educação, a gente fica abismado como as pessoas têm despertado um pouco tarde para falar disso nas redes sociais, né? Porque essas discussões já tem já algum tempo perturbando a cabeça da gente, enfim. As discussões na Comissão de Educação da Câmara, no Conselho Nacional de Educação, não são assim tão recentes assim, mas a gente sabe o quanto no nosso país, né, principalmente quando diz respeito à educação, a maioria das pessoas são como aquela música, né, que fala que o camarão dorme, né, e a onda foi lá e levou o camarão, enfim, às vezes é assim. Mas vamos lá, me lembro assim de muito se discutir há um tempo atrás, hoje não tanto, de uma influência do Banco Mundial na política de educação no Brasil, e muitas vezes tratada como uma espécie de teoria da conspiração e tal. Bom, não é propriamente dito uma teoria da conspiração. O Banco Mundial realmente ele tem um interesse determinado ali no desenvolvimento de um determinado modelo de educação para principalmente para países da periferia do capitalismo. Bom, mas como é que isso começou a acontecer? Primeiro, o que é o Banco Mundial? O Banco Mundial, ele obviamente é um banco que ele tem uma atuação a nível global e ele surgiu ali no contexto do pós-guerra, pós-segunda guerra mundial, e junto com o Fundo Monetário Internacional, são dois organismos que oferecem crédito para os países para justamente o sistema capitalista poder funcionar a nível global. O Banco Mundial ele teve e tem um papel assim muito importante para a construção do sistema capitalista pós Segunda Guerra Mundial, porque depois da Segunda Guerra Mundial passou-se a haver um grande problema, né? A Segunda Guerra Mundial arrasou a Europa, a Ásia também se viu muito perturbada não só pela Segunda Guerra Mundial, mas também pelos movimentos de independência, movimentos também de cunho nacionalista. A África também viveu o movimento de descolonização.
e isso implicou uma série de problemas políticos e sociais para os nascentes países africanos, enfim. E a América Latina, com disputas cada vez mais frequentes entre elites políticas civis e elites políticas militares, né? Que tornava o contexto político dos países latino-americanos volta e meia um tanto incertos. E aí fazer-se necessário para sustentar uma ordem capitalista a oferta de crédito para que esses países pudessem reconstruir sua estrutura de logística, de capacidade de investimento de suas moedas, consumo, produção, organização, formação, manutenção de sua mão de obra, né? E manter, né, a educação, a saúde, enfim, para justamente não ceder um terreno para a União Soviética. E aí a gente lembra que a gente está falando aqui justamente do contexto da Guerra Fria. Acaba a Segunda Guerra Mundial e aí começa a chamada Guerra Fria, né, entre Estados Unidos e União Soviética. Vocês bem sabem disso, disputando a hegemonia do mundo. E o Banco Mundial foi uma instituição muito importante no fomento ao crédito, mas também, gente, na avaliação da política econômica e social e dos índices de desenvolvimento humano dos países. Por quê? Porque era necessário, além de ofertar o crédito, você ter alguma previsibilidade de como esse país que teve acesso ao crédito, ele iria conseguir pagar esse crédito, iria conseguir captar dólares, manter seu endividamento de forma solvente, né? E ser capaz de reproduzir uma estrutura capitalista, né? Evidentemente que dentro da sua posição periférica na ordem econômica mundial. E aí não dá para a gente falar dessa relação entre o Banco Mundial, educação, índice de desenvolvimento humano, e por aí vai, sem falar na figura de Robert McNamara. Robert McNamara foi presidente do Banco Mundial entre o final dos anos 60 e o início dos anos 80. E antes ele tinha sido secretário de defesa dos Estados Unidos. Robert McNamara foi um sujeito que transitou ali entre cargos executivos no sistema financeiro, na indústria e também cargos políticos, principalmente na área militar. Ele próprio tinha uma formação militar, tinha se graduado tenente-coronel. E ele, nessa passagem do Secretariado de Defesa dos Estados Unidos para a presidência do Banco Mundial, coincide justamente aí o início da Guerra do Vietnã, e todos vocês estão careca de saber da relação da Guerra do Vietnã com a Guerra Fria. Enfim. Nesse período em que ele preside o Banco Mundial, Robert McNamara
ele faz um exame de autocrítica em relação à importância da Guerra do Vietnã para o enfrentamento dos Estados Unidos na Guerra Fria. Ele não assumiu publicamente isso na época, tá? Mas essa autocrítica veio à tona publicamente quando ele já estava ali nos últimos anos de vida, já nos anos 2000, durante o governo de George W. Bush. E ele foi um crítico, quanto mais, à guerra do Iraque. E justamente ele falava dos erros, né, que foram cometidos com a guerra do Vietnã, porque justamente a guerra do Vietnã é um país pequeno, os Estados Unidos, né, colocou ali toda uma tecnologia de guerra, de armamento, superior àquilo que os Estados Unidos implementou na própria Segunda Guerra Mundial. Então, Robert McNamara considerava aquilo um grande desperdício, né, de enfrentamento dos Estados Unidos na ordem mundial. Então, ele via meio que a guerra do Iraque ali uma espécie de repetição dos erros que ele próprio cometeu enquanto secretário de defesa dos Estados Unidos. E aí, voltando a esse período em que ele foi presidente do Banco Mundial, ele passou a tentar implantar ali, nos anos 70 já, uma política do Banco Mundial de incentivar que os países que eram clientes do crédito oferecido pelo Banco Mundial buscassem o enfrentamento da pobreza e da desigualdade social através de políticas públicas. De políticas públicas que fossem eficientes a tal ponto de manter, evidentemente, a ordem capitalista periférica nesses países, mas que fosse possível ali que se implementasse uma educação, uma saúde, um acesso a bens culturais, que a mão de obra, de uma certa forma, se qualificasse, se sofisticasse, a ponto de ser uma mão de obra capaz de algum nível de inventividade, de contribuição com o desenvolvimento do capital nesses países, e ao mesmo tempo oferecesse uma massa de consumo para bens que fossem que apresentassem uma sofisticação, né? Então passou-se a se ter um olhar mais especial, principalmente para essa questão da educação, tá? A educação passou a ter uma importância enquanto um elemento de formação de capital humano. Aí esse conceito de capital humano passa a ter uma significância relevante. Só que eu não quero entrar em detalhes nessa discussão sobre capital humano e também sobre a teoria do capital social humano nesse momento, porque são discussões mais densas e eu quero deixar para um próximo vídeo. Mas nesse momento eu quis mais aqui instigar vocês a pensar esse contexto histórico em que o Banco Mundial e o Robert McNamara, enquanto um agente
do Banco Mundial, enquanto dirigente, enquanto representante dos interesses do sistema capitalista, quanto essa estrutura ela tem um olhar para a educação de tentar influenciar de uma certa forma, ideologicamente, as políticas de educação, não só no Brasil, mas em muitos países aí, principalmente países que ocupam uma posição mais periférica na ordem capitalista e que possuem assim alguma perspectiva de desenvolvimento econômico. É o caso do Brasil. O Brasil é uma periferia, né, do capitalismo, mas que tem um potencial de desenvolvimento econômico mundialmente reconhecido, principalmente pela sua capacidade de produção e de consumo e de abundância de mão de obra e capacidade energética também. Então, gente, aí no próximo vídeo a gente conversa mais sobre esses dois conceitos que são muito caros à visão que o Banco Mundial tem sobre a educação, de como ela é um vetor de desenvolvimento e de garantia de reprodução do sistema capitalista nesses países e de solvência dos créditos oferecidos pelo sistema financeiro internacional a esses países, né? Até porque para que eles paguem os seus créditos, eles precisam ter uma capacidade de giro e de desenvolvimento de suas economias, tá certo? Então, pessoal, um grande abraço. Deixem aí seu like, seu dislike, seus comentários, tá bom? Deem aí um incentivo para que a gente continue, tá? Com o nosso canal. Um abração.